O governo federal também recebeu críticas de ONG. O Pedro Venceslau conversou com o diretor da ONG SOS Mata Atlântica, não foi isso, Pedro? Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Conversei com duas lideranças ambientalistas importantes. O Luiz Fernando Guedes, diretor executivo da SOS Mata Atlântica, e o Mário Mantovani, presidente da Associação Nacional dos Municípios e Meio Ambiente. E eles convergem numa crítica que é recorrente entre ativistas do meio ambiente hoje no Brasil. Bom, primeiro eles fazem ali uma comparação entre o governo Lula e Bolsonaro, dizem que o presidente Lula não é um negacionista, que ele reconhece as mudanças climáticas, ao contrário de Jair Bolsonaro, na visão dos ambientalistas, mas fazem uma crítica muito contundente. Eles dizem o seguinte, que o presidente Lula não colocou a questão do clima no centro da agenda do governo. Eles reclamam do baixíssimo orçamento do Ministério do Meio Ambiente, reclamam que o presidente Lula prometeu durante a campanha criar uma autoridade climática e não cumpriu essa promessa que continua na gaveta do Palácio do Planalto. Agora volta-se a falar nesse assunto diante dessa emergência dos incêndios em todo o Brasil. E disse que o presidente Lula não fortaleceu os órgãos ambientais. Ou seja, também era uma promessa de campanha, era uma promessa do governo de transição. O argumento mais usado entre os governistas é que o governo anterior, de Jair Bolsonaro, desmontou as estruturas de fiscalização, deixou o IBAMA numa situação precária e depois foi necessário recriar essas estruturas, como se elas estivessem começando praticamente do zero. Mas os ambientalistas dizem que isso não aconteceu, não, pelo menos até agora. E aí hoje, mais cedo, no jornal Bastidores, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, deu uma entrevista para a gente e eu perguntei para ela justamente sobre essas críticas feitas pelos ambientalistas. Ela, claro, saiu em defesa do governo e botou a culpa na Avenida Paulista e na Faria Lima, no mercado financeiro. Disse a Gleisi Hoffmann que o governo Lula tenta recriar as estruturas que, segundo ela, foram destruídas pelo governo anterior, mas que é muito difícil conseguir que haja espaço no orçamento para isso, porque, segundo ela, o sistema financeiro não permite que se ampliem os gastos, senão o governo seria chamado de gastador. O pessoal precisa ver o orçamento no plano geral, segundo a Gleisi Hoffmann. Portanto, ali fica como se a culpa fosse do mercado financeiro pelo presidente Lula não priorizar, não tomar decisão política de priorizar uma agenda ambiental hoje no Brasil. Agora, segundo os ambientalistas, o presidente Lula está correndo atrás do prejuízo, porque não tomou medidas quando essas medidas já poderiam ter sido tomadas.